3578-5575. Lembrando que cobrimos o preço da concorrência. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 98710-1743. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 98710-1743. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023, das 9 às 13h45. Bessa, de João Pessoa, nos seguintes endereços: Ruas Antônio Juvino de Lima, Marechal Hermes da Fonseca, Maria das Neves Cardoso Souza, Pastor José Ferreira da Silva, Tertuliano de Castro, Vicente Ielpo. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Alavanque sua carreira com o curso técnico Senai. São mais de 50 cursos para você escolher o que mais combina com você, presencial ou à distância, para se encaixar no seu dia a dia. Faça já sua matrícula e comece com tudo na carreira. Quer economizar tempo e dinheiro para cuidar de outras áreas do seu negócio? Somos a Atua Energia, empresa que aluga usinas de energia prontinha, de forma simples e segura. Economize na sua conta de energia mensal, sem obras para instalação, sem taxa de adesão, sem manutenção e sem investimento. Envie sua conta de energia e venha economizar. Acesse atuaenergia.com.br. Atua Energia, gerando soluções para distribuir economia. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Aniversário do Mix Mateus Cabedelo e Bahia. De 14 a 17 de agosto tem ofertas para sua semana. Feijão carioca da Barra, 1 kg, 5,99. Macarrão Vitarella, 400 gramas, 2,75. Flocão de milho, novo milho, 500 gramas, 1,49. Papel higiênico Maxi Puro e Leve 16, pague 15, 17,99. Desodorante aerosol Dove, 150 ml, 15,39. E tá chegando a hora da quarta do Horti no aniversário Mix Mateus. Opa, peraí, tem mais uma novidade chegando aqui no Tarde Pop. A novidade sou eu, o Will, do YouTube pro rádio e do rádio pro YouTube. Estou morrendo de saudade de vocês. Toda quinta e sexta você vai ter um encontro marcado comigo a partir das 15 horas, na tarde mais pop do planeta. Muita interação, sorteios, fofocas e tudo o que faltava para deixar sua tarde ainda mais apimentada. Minutos com o Will, me aguarde. Viu aí? Tarde Pop com Rafael Bambam, de segunda a sexta às 2 da tarde. Sabe aonde? Fala, menininha. Rádio Pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, são 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo
Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira, o dia é 14 de agosto, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Vice-líder do governo Lula na Câmara Federal, o deputado Damião Feliciano diz que a gestão do presidente petista está devendo a Paraíba. Eu acrescentaria que está devendo e muito. Confusão entre o prefeito de Sapé, o Major Sidney, e a família do ex-prefeito da cidade em um shopping center termina em agressão e vai parar na central de polícia. Quem viu disse que baixaria era a fichinha perto do ocorrido. E tem mais moído. Prefeito da cidade de Princesa Isabel faz live na internet, chama palavrão e diz que está em ambiente de sexo, drogas e rock and roll. O prefeito lembrou Roberto e Erasmo quando diziam: tô doidão, bicho, tô doidão. E município de Cabedelo divulga a lista com aprovados do programa Auxílio Universidade, que dará bolsa de R$400 a estudantes. Na área policial, mulher presa com 120 quilos de maconha após perseguição policial. Fato aconteceu na cidade de Teixeira, no sertão da Paraíba. E polícia militar prende suspeito de receptação de celulares roubados e recupera quase 20 objetos em Bahia. Operação da Polícia Federal prende acusado de divulgar pornografia infantil na internet. Esse caso aconteceu em Juarez Távora, aqui na Paraíba. E o STF retoma julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal nesta segunda-feira. A polêmica é grande e a tendência é que a Suprema Corte do país aprove essa matéria polêmica, que há quem diga que seria uma matéria do nosso Congresso. Por falar em STF, ministro Alexandre de Moraes vota por tornar réus mais 70 pessoas denunciadas na participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. E de novo a Polícia Federal. Agora a PF diz já ter elementos para indiciar a ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, no caso do desvio de joias recebidas pelo governo brasileiro como presentes oficiais. E não saia de casa sem saber. Rota Cultural Caminhos do Frio 2023 chega à cidade de Remígio e terá show do cantor Oswaldo Montenegro. E nos próximos dias, ainda em Remígio,
tem muito forró com uma das maiores bandas do gênero, que chama-se Brasas do Forró. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Leira. Sonoplastia e edição de imagens, por enquanto, é do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. A saideira. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3, Rádio Pop FM. Em Soledade, região, pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente 104 FM. No Sertão, pelas rádios Opção, em Pombal 104 FM. E Angelim, na cidade de Souza, terra dos dinossauros, na 102.3 FM. Você confere ainda o programa pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Se você quiser, pode acompanhar também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, no respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12h10. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Demoro nada de Dei Coxa! Já estou por cá, junto com você, com o Fábio Augusto, com o Petrônio Torres, com toda a equipe, para comandarmos mais uma edição do F5 nesta segunda-feira, dia 14 de agosto. Eita, que o tempo tá voando, meu amigo! Parece que era ontem, Réveillon, Carnaval, São João, já estamos no dia 14, daqui a pouco tem 7 de setembro, dia das crianças, e chega o Natal. O tempo está fluindo rápido demais. São 12h10, e por falar em tempo, hoje o programa é mais curto, daqui a pouco tem uma conversa com o governador e a gente vai ter que dar uma acelerada nos assuntos. São muitos os assuntos, polêmica é o que não falta para a gente iniciar essa segunda-feira. Vou deixar a critério dos fregueses. A gente começa por onde? Começa pelo caso do prefeito de Princesa Isabel, que estava numa live entre amigos e o assunto acabou polemizando nas redes sociais. A confusão envolvendo o prefeito de Sapé e a ex-primeira-dama do município. Vocês querem falar sobre os recursos destinados pelo governo federal através do PAC à Paraíba? Há quem diga que a Paraíba está sendo penalizada pelo governo do capitão Lula, do presidente Lula, ou querem falar de mais um escândalo envolvendo o capitão Messias e o seu entorno, fato que explodiu na última sexta-feira à tarde, colocando o tenente-coronel Cid e o pai na fila, no foco das investigações. Parece-me batedores de carteira. Querem começar por onde? Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Augusto. Boa tarde, Fábio Bernardo, boa tarde, Fábio Augusto, boa tarde, FB, boa tarde, FA, boa tarde, Luciano Coxinha, já em ritmo de... Mas olha, eu, sinceramente, estou decepcionado com a nossa bancada federal. Que deixou o presidente Lula e sua equipe administrativa, seu corpo de ministros, Fernando Haddad e companhia, fazer o que bem quiseram fazer com a Paraíba. Deixaram a Paraíba atrás do Amapá, com todo respeito aos moradores do Amapá, os amapaenses, deixaram atrás de
Roraima, de Rondônia, do Piauí, com todo respeito a todos esses estados, na rabeira da gata, literalmente. Na rabeira da gata, obras importantes, estruturantes, óbvio. Mas, gente, por exemplo, Paraíba mendiga, não é? Que chamam de triplicação, na verdade é a terceira faixa de uma rodovia, que ela já é duplicada, né? Fato, a 230 entre o viaduto de Oitizeiro e até o quilômetro zero da Transamazônica, a famosa BR-230, ela já era duplicada até Cabedelo. Então é a terceira faixa. 3 elevados, que não é viaduto, chamam de viaduto. Viaduto, por exemplo, é o de Oitizeiro, ali é um viaduto. Isso aqui em Cabedelo, na BR-230, que eles são elevados. Assim como o viaduto do Cristo, não é viaduto, é um elevado. Ponte, né, Pipa? É uma ponte, Fabinho. Aí, bicho, sabe, desde 2017, cara. Sabe, hoje eu assisti uma entrevista do Arnaldo Monteiro, novo superintendente. Do DENIT. Né? Do DENIT, perdão. Finalmente apareceu um, né, que deu as caras, falando com entusiasmo, e até me entusiasmei também. Mas, olha, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lá são 7 anos quase, gente. 7 anos. Aí incluíram no PAC de novo, sabe? E assim, sem previsão de concluir, talvez 2026. Todas as obras solicitadas pelo governador João Azevedo já estão iniciadas. Ao presidente Lula, das 12, o presidente incluiu 11 no PAC, todas com previsão, segundo o governador, para conclusão até o final de 2026. Pois é, esperamos, né? Mas, por exemplo, eu duvido, e até aposto, que, por exemplo, a duplicação, e assim a duplicação de Campina a Cajazeira saia até 2026. Um trecho de 28 quilômetros, de Cabedelo a Oitizeiro, não sai em 10 anos, aí tu quer que saia em 4 anos? 10 anos, 2017? Sim. Começou no governo Dilma. 17, 18, aí 19, Temer, 20. Tal, pá. É. Aí você que tá querendo penalizar quem tá querendo não, fazer? Eu não tô querendo penalizar. Ou tá criticando? Eu tô apostando. Porque eu não vi você em nenhum momento criticar Temer ou o Capitão Messias. Passou 4 anos e não fez um elevado, uma ponte dessa. Eu não tô criticando, meu amigo, nomes aqui não. Tô criticando as gestões dos presidentes que prometem como sempre, falta como nunca. Sim, mas agora você tem alguém que tá dizendo, inclui no PAC que a gente vai fazer. Aliás, promete como nunca, falta como sempre. Não, eu tô criticando porque não sai, gente, sabe? Gato escaldado, eu já tô vacinado quando sabe, essas promessas dos políticos, da politicagem. Lula de João Sem Braço, inclui tudo que é obra que já está em andamento, até o canal de Acaon Araçagi. Adianta começar a obra nova, meu amigo, sem terminar o que está paralisado? Adianta? Eu estou só dizendo, Fábio, adianta. O que eu acho muito difícil, para não dizer o impossível, porque o impossível não existe, né? Nada é impossível, nada é impossível. Mas eu acho muito difícil você duplicar de Campina a Cajazeiras a BR-230. Vou repetir, se em 10 anos Campina tem que 120, são com 300, dá uns 300 quilômetros. Rapaz, de Campina a Cajazeiras? Dá mais. Dá mais, né? É mais ou menos isso. É por aí, 300. Rapaz, não duplicaram. Aliás, fizeram uma faixa a mais de cada lado na BR-230, de Cabedelo a Oitizeiro, que dá 35 quilômetros, 38. Aí tu quer duplicar 300 em menos de 4 anos? Peraí, um papafigo engana menino, Fabão. Papafigo engana menino, sabe? E a Paraíba, na rabeira da gata, nossos parlamentares ficaram de braços cruzados. Cadê Cabo Gilberto, o fodão? Cadê o fodão, Cabo Gilberto? Ficou calado, não disse nada. Ou alguém não colocou, não publicou a fala. Se é que ele falou, Cabo Gilberto, não criticou até agora. Mas não deu ar da graça. Cabo Gilberto?
Porque ele é oposição. Cadê os outros? Porque ele é oposição. Cadê os outros que viviam puxando o saco de Bolsonaro, que não trouxe nada pra cá? A oposição não tem direito em voz, não, meu amigo. Quem tem que. Você tem que cobrar é do Gervazinho, é do senador. E por que vocês não cobravam de Efraim? Vocês não cobravam dos bolsonaristas? Calma, Fábio. Vocês não cobravam. Eu nunca vi vocês falando nada. Bolsonaro. É pra baixar lá embaixo? A gente precisa olhar pro passado, amigo. A gente precisa olhar pro passado. Tem que olhar lá pra Dom Pedro primeiro, né? Tem que olhar pra Dom Pedro primeiro. O cara não fez nada em 4 anos, aí agora a Petrônio quer que o homem resolva tudo até 2020. Não acredito. Como é que você disse? Não acredito. Papa Filho engana-me. Não falou nada antes. Me diga. O Capitão Messias veio a Paraíba. É incrível como ele tem poder de trazer as coisas pro passado. Ele veio a inaugurar um posto de saúde aqui, amigo velho. Amigo, esqueça Bolsonaro, que não existe. Saúde. O governo de Bolsonaro não existiu. Você tá falando de oposição. De oposição não, meu irmão, é claro. Querendo pegar no pé do pobre do Cabo Gilberto? Que pobre que nada, rapaz, que pobre. E o Cabo Gilberto cobrou, desde quando foi anunciado o investimento aqui pra Paraíba, o Cabo Gilberto cobrou. Aí, agora você tem que cobrar os deputados governistas. Eu tô cobrando da bancada. Tô cobrando da bancada, mas principalmente os governistas que têm acesso ao governo federal. Exato, como o Damião Feliciano. Parabéns. O próprio Damião aí que criticou. Tá de parabéns. Damião Feliciano. E a Paraíba não só tem que se dar satisfeito por isso não, Fábio. É porque são obras que realmente têm datas para iniciar e para final. Não tem isso não. Eu só vejo vocês agora querendo gritar. Antes era todo mundo caladinho. O outro vinha para cá e inaugurou. Até hoje, quem inaugurou a transposição foi o Capitão Messias. Fábio, não aguenta ouvir a realidade. E que realidade ele tem sempre que Vocês contestar. estão criticando algo que nem começou ainda. Ele tem sempre que contestar. Vamos tentar falar um de cada vez. Criticando, o outro tá dizendo aqui que não acredita que vai terminar, o cabo nem começou. O ouvinte não vai entender nada. Falando os três de uma vez, não vai dar. Quem quer falar, Fábio Augusto? Não, conclua, você tá falando. Não, eu tô dizendo que em São Tomé, eu tenho que ver para crer. Eu acho impossível, quase, né? Eu disse, impossível não existe essa palavra. Mas é quase impossível o governo federal duplicar a BR-230. Se começar amanhã, não termina em 31 de dezembro de 2026. Não termina. Sabe? Não termina. Agora, claro, você tem que louvar a ação do governo Lula. Você tem que louvar os empregos que serão gerados, né? O montante que será incrementado na economia brasileira que estava estagnada em geração de empregos. Não é? Porque se você, por exemplo, desde a Lava Jato, desde a Operação Lava Jato, quando quebrou as construtoras desse país, as grandes, quebrou o Aldebrecht, por exemplo, imagina o resto, né? Você tolheu aí quase 500 mil de empregos. E aí, meu irmão, é esperar para ver. Eu lamento que a Paraíba ficou na rabeira da gata e a nossa bancada, com exceção de poucos, disseram amém para Lula. Eu quero é que as obras aconteçam. Também quero, eu torço. As 11 listadas, obras extremamente importantes para o Paraíba, para garantir segurança hídrica, inclusive para resolver problemas históricos de regiões do nosso estado. Por exemplo, a segunda etapa da adutora do Curimataú, que o governador solicitou, será uma obra que vai garantir, em definitivo, a segurança hídrica de milhares de paraibanos que vivem em regiões que a escassez de água é frequente. Quer dizer mais alguma coisa, seu Fábio? Não, eu só quero que a Paraíba não fique com essa pecha aí de vira-lata, que se contenta com pouco. Eu espero que os nossos parlamentares, certo, vá atrás de mais recursos. E nós ficamos por último. Aqui, não só porque são 11 obras que realmente terá início e terá conclusão. Não só é isso, não. Agora você não deixa. Continuidade, né? Não, vocês entendem que da forma como foi vendido o peixe, como foi vendido, que o governo federal colocou tudo no PAC, tem investimento privado, investimento nos municípios, investimento da Petrobras. No caso do governo, vocês entendem que o governo da Paraíba apresentou 12 e garantiu 11. Vocês conseguem fazer essa leitura? Que tem grana de todos os poderes. Não, mas que o governo da Paraíba solicitou 12 e conseguiu 11. Que, por exemplo, do dinheiro de Pernambuco, uma parte significativa
é da Transnordestina que se arrasta há quanto tempo? 3 décadas? A Transnordestina? Não, vem daí já do PAC 1. A obra da Transnordestina, tem certeza? PAC 1. Pronto. PAC 1 foi quando? 2000 e... Lula, com o Lula 1. 2006. Acho que 2006. Quase 20 anos, mas enfim. É só pra gente ter essa noção, porque às vezes a gente fica dizendo, a Paraíba, mas a gente pediu 12, o governo. Entram outras obras. Sim, Fábio, mas 30 milhões, né? Olha. O governo da Paraíba é 2 bilhões e 400 milhões. O governo de João... 450 milhões. João pediu 2 bilhões e 600 milhões. 2,5 bilhões. E Lula garantiu 450 milhões, né? 2 bilhões e 450 milhões. O que eu espero é que a gente só se dê por satisfeito por isso, não. Vamos tentar reduzir essa questão do déficit habitacional aqui da Paraíba. Vamos tentar trazer um hospital regional de trauma lá para a minha região, para a região do Cariri, que não tem. Quantas cidades lá dependem também? São 200 quilômetros, Fábio, de Monteiro para Campina Grande. Olha a distância que é. Quando se acontece um acidente ali na região de Monteiro, Sumé, daquilo ali, são quase 200 quilômetros para chegar em Campina Grande. Ou seja, não só se dê por isso não, entendeu? Não é, porque as obras têm início, as obras que realmente foram apresentadas, o governo federal, não, realmente vamos iniciar, vamos concluir as obras. Não só se dê por isso não, que apresente mais obras. Paraíba precisa, eu quero ver essa Paraíba um verdadeiro canteiro de obras. Verdadeiro canteiro de obras, e com a ajuda do governo federal, que eu acredito que tenha condições para ajudar. E aí, já que a gente está no plano nacional... Coxinha, você viu a mensagem que eu mandei para você? Minha gente, sendo verdade, o que eu vi aqui no Metrópolis, quando eu brinquei aqui de batedor de carteira, meu Deus do céu. E aí, os acontecimentos registrados na última sexta-feira à tarde complicam ainda mais a situação de Bolsonaro, de Michele Bolsonaro. O clã Bolsonaro está calado, ninguém fala nada. Muito. A gente estava, parece que, sendo governado por batedores de carteira mesmo, né? Estão em maus lençóis. E essa semana devem vir novas informações à tona que podem complicar não só Mauro Cid, o pai, mas também a ex-primeira-dama e o ex-presidente da República. Já aparece, por exemplo, a recompra de um Rolex no nome do advogado de Bolsonaro. Quando o patrimônio da União pediu informações sobre a peça recebida como presente à nação, que era o Rolex, o advogado de Bolsonaro foi e recomprou. O recibo está no nome dele. Se não recomprou, mas pelo menos o recibo está no nome dele. Isso prova de que foi ele que recomprou o Rolex vendido. Verifica aí, Coxinha, porque eu ainda estou querendo entender o que aconteceu aí em relação a esse vídeo que eu lhe passei do site Metrópolis. Então, aquela tese de... E ele tá caladinho, né? O Frederico, nada de corrupção. O Frederico Assef tá caladinho, né? Acabou o mito do mito. Prestem atenção nessa imagem aí que tá rolando agora na nossa live aqui no YouTube, no Facebook, que está no YouTube do site Metrópolis. Uma mulher passa algo para o presidente Messias, ele coloca no bolso. Aí, alguma coisa dourada. E o site Metrópolis, para quem está acompanhando, narra aí, Petrônio, para quem não está acompanhando, só enquanto eu pego aqui essa informação. Ela de qual embaixada? Deixa eu ver se tem aqui no site Metrópolis mais informações sobre isso. Ela coloca. Ela dá um objeto a ele que ninguém consegue diz aqui identificar. no site Metrópolis: veja momento em que Bolsonaro embolsa objeto dourado dado por uma militar. Agora, se essa militar é do Brasil. Enfim, a gente tem que ter calma também para não estar com todo tipo de especulação, né? Exatamente. Todo tipo de especulação. Agora, situação do capitão que se complica, Fábio Augusto.
Não, Fábio, se complica, né? Se complica cada vez mais, porque essa história das joias está cada vez mais estranha, né? Cada vez mais estranha. Inclusive, eu estava vendo até uma reportagem agora pela manhã que dizendo que vai sobrar para a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela vai ser indiciada também. Já pediram a quebra de sigilo bancário de ambos, tanto de Bolsonaro como da Michele. E segundo um policial federal estava dando essa reportagem para um blog lá do Sistema Globo de Comunicação, do Grupo Globo, é questão de tempo, Não tem data para que até a Michele e o Bolsonaro sejam indiciados de fato por essa questão envolvendo os joias. Em relação a essa imagem aí, rapaz, eu acho que isso é uma imagem normal, que a gente vê quantas e quantas, num evento político a gente vê, vários políticos chegam, alguém entrega um bilhete, alguma coisa, os políticos vão e botam no bolso. Bom, gente, aí mas ali não era bilhete, não. Bom, Petrônio, aí você já tá querendo... Não, tô dizendo que pode ser qualquer coisa. Se o cara quiser que já um mimo a ele, alguma outra coisa, não, pode ser até um bilhete embrulhado num papel dourado. Não era a cor não era dourada? Ou você já está dizendo que é algum objeto de valor? Parece um objeto. Tá aqui no site da jornalista Andréa Sadi, do G1, a seguinte informação. A Polícia Federal já tem elementos suficientes para indiciar Michele Bolsonaro no caso das joias. Segundo investigadores ouvidos pelo blog, ela será ouvida, mas não há pressa para convocá-la para depor, justamente por já ser possível dar andamento ao indiciamento com os elementos existentes. Com toda certeza, aspas para uma fonte da André Sadi, com toda certeza vai ser indiciada, sem dúvida alguma, disse um policial federal, sem apontar por quais crimes. O que a gente nota é que o cerco, cada dia que se fecha, e parece, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Coxinha, ouvintes e espectadores, é que quem está comandando essas investigações já tem tudo, cara. E vai soltando, né? Paulatinamente. Em doses homeopáticas. Que aí o cara vai, diz um negócio que... Pô, vocês viram ontem no jornal, no Fantástico, imagens de Mauro Cid e buscando as joias da recompra, né? Diálogos do pai de Mauro Cid, que é um general que ganhava 100 mil reais comandando uma agência lá nos Estados Unidos, amigo de longas datas do presidente Bolsonaro, falando que estava com dinheiro da venda para poder passar para o presidente. Enfim, parece que a situação dos Bolsonaros, da família Bolsonaro, se complica a cada dia que passa. 12h30, quem quer narrar o que aconteceu ontem? Foi ontem ou foi ontem no Maneira Shopping? Ontem Coxinha, tu tem mais aí, não tem, Coxinha? Foi na CIA, foi? Eu não sei qual foi a loja, eu tava ontem à tarde no Maneira Shopping, eu soube que teve uma confusão gigante na CIA, ou foi próximo à CIA, não sei se foi a mesma confusão. Eu já estava no estacionamento, pagando o estacionamento, aí não quis voltar para ver a confusão, mas eu soube que chamaram até o corpo de bombeiros que estava lá, o corpo de bombeiros civil, né? Não são militares, são civis, para apaziguar os ânimos. E chegou os seguranças, enfim, mas não sabia dos personagens, se é que eram os mesmos personagens. Mas não foi no Shopping Manaíra, não foi a confusão? Foi a confusão no Shopping Manaíra envolvendo a ex-primeira-dama de Sapé, Tereza Carneiro, eu acho, não? Carneiro. Feliciano Carneiro, e o atual presidente, o atual prefeito Major Sidney. Coxinha, tem mais aí, solta aí, Coxinha, pra gente ver um pouco aí. Tem áudio aí, Coxinha, inclusive, no som, porque é uma meia baixaria, tem alguém... A ex-primeira-dama começa a acusar... É na Riachuelo. Pode aí, solta aí o que é que você tem aí. O que é que a gente tem aqui pra acompanhar. Aí, essa confusão aqui foi na Praça da Alimentação. Tem o primeiro vídeo quando ela encontra ele, aí começa... Esse aí, ó, que a gente vai soltar agora, com áudio. Aquele ali, ó, é o prefeito da DF buscar. O prefeito ladrão de Sapé. Enquanto Sapé não tem remédio, ele tá desfilando no shopping. Meu filho da DF foi buscar, sabia? Olha o prefeito ladrão de Sapé! O prefeito ladrão de Sapé, palmas pra ele! Aê, cadê a GAECO, prefeito? Senhor, viu, prefeito? A GAECO vai atrás do senhor. Fugiu Vai, ladrão, fugindo assim, bandido! Corre mais! Rouba o município e vem pra gastar aqui no shopping!
É, prefeito ladrão de sapé. Pode chamar o segurança, meu filho, pode chamar. A GAECO não vem atrás do senhor não, lá em Sapé? Pra respeitar. Tem que aprender a respeitar. Ela para... Respeito o Major. Respeito o Major. Peraí, sai. Sai, eu não quero mais com você, não. Larga minha mãe! A todos, já estou aqui na central de flagrante com minha família. Hoje aconteceu um fato lamentável ali no Shopping Manaíra, onde fomos abordados por Tereza Carneiro e toda a sua família e gravaram vídeos e áudios para denegrir a nossa imagem, para agredir a nossa família. Já estou vendo que passou dos limites, não é mais um caso de política e sim de polícia. E lamentamos também a utilização da sua filha menor nesse tipo de evento. Acredito nas autoridades, acredito na apuração do fato e, enfim, vamos embora de volta para Sapé com maior tranquilidade, volta ao trabalho. Muito bem, agora quem está acompanhando a nossa live no YouTube, no Facebook, no Facebook deu para perceber direitinho, mas quem não está acompanhando as lives, a gente viu toda a confusão. A Tereza Carneiro, que é a esposa do ex-prefeito Zé Feliciano, ela começa a desferir palavras agressivas em direção do prefeito, sua esposa, e me parece que o filho do prefeito ali, né, Fábio, vem atrás seguindo e começa a atacar, e a confusão, isso na praça da alimentação do shopping, e depois dentro de uma loja, deu para ver ali que é a loja Riachuelo, acontecem, inclusive, agressões físicas de parte a parte. E por fim a gente escutou agora a fala do prefeito Major Sidney explicando o que de fato aconteceu. E pelas imagens que circulam nas redes sociais, ele foi atacado primeiro. Ele estava na dele. Bicho, olha, a gente tá numa loucura tão grande, sabe? A gente, assim, eu falo, os seres humanos, os brasileiros, por exemplo, você vê esse tipo de ação fora do Brasil, mas com brasileiros. Né? Teve o caso mais recente com os filhos de Alexandre de Moraes, né? Teve com outros ministros da Suprema Corte. Aí, bicho, a coisa está sendo importada para Paraíba também, né? Assim, eu não tenho aqui procuração para defender o prefeito de Sapé, mas como você bem disse, ele foi provocado e ficou na dele. Ele e a esposa dele, creio eu que seja a esposa dele, de mãos dadas. E assim, Fábio, porque você tomou o poder numa cidade através de um voto popular, voto democrático, gente, você tem que aprender a perder. Vocês têm que aprender a respeitar a vontade da maioria. Bicho, tu já pensou se isso vira moda? O cara perde uma eleição, aí o teu adversário político, tu vai querer agredir ele, verbalmente, fisicamente. Você, no Dia dos Pais, com sua família, passeando no shopping, e você é ofendido ao bel prazer. Tá na hora de parar com isso, pô. Sabe? É que uma coisa, eu repito, que vem dos bolsonaristas. Eu não sei nem se a prefeita da mulher é tal, mas ela se comportou como tal. Porque quem está fazendo dessa prática no Brasil e fora do Brasil são bolsonaristas, atacando todo mundo. É só bolsonarista agora que briga, né? Isso nunca aconteceu em toda a história da política, né? Você acabou de dizer, tipo de isso está vindo só dos bolsonaristas. Esse tipo de situação? Não, mas quem tá de acabei de dizer, eu não sei se ela é bolsonarista, mas esse tipo de atitude... Só vem dos bolsonaristas. Mas exatamente. Nos últimos anos pra cá. Amigo, nos últimos anos pra cá, Fábio, a gente vem tendo mais noção do que tá acontecendo, mas isso sempre aconteceu. Brigas
sempre. Já aconteceu de matar. Aconteceu tiro dentro da Assembleia, Fábio. Bala dentro da Assembleia. Aconteceu, As amigo. pessoas estão passando do Aí limite. agora tudo é culpa dos bolsonaristas. Todo mundo que vota em Bolsonaro é culpado, é violento, parte pra briga, porque o que Petrônio disse vai entender isso. Eu tô falando que as pessoas, assim como os bolsonaristas, não aprenderam a perder. E se tem a esposa do prefeito aí, e não sei nem se ela é bolsonarista. Conheço tantos bolsonaristas que perderam e estão tranquilos. Pessoas se acham... Bolsonaristas radicais, vamos dar a expressão. Pessoas acham que, em nome da tal liberdade de expressão, pode fazer tudo. Sinceramente, cara, a gente conhece o Major Cid. O Major Cid tem quase 2 metros de altura. Isso, tranquilo. É um cara forte. Guarda-roupa. É um guarda-roupa. O cara tá com tua esposa, meu irmão, num shopping, com teu filho, e vinha alguém... Ele teve muita prudência porque ele é um cara que tem um cargo público. Preparado, né? Preparado, é policial militar. Agora a turma tá achando que... E aí quando já foi comandante do choque. Eu acho que por isso ele... O que Petrônio tá querendo dizer aí, Fábio, e aí a gente não tem como tapar o sol com a peneira, é que nos últimos anos, sobretudo dessa radicalização que tomou conta do país, né? As pessoas estão passando todos os limites, cara. Passando de todos os limites, se acham no direito de falar o que quer, de agredir, sabe? Aí isso deve ser gente deve ter dinheiro, né? Essa mulher desse Carneiro aí, deve ter, porque esses povos desse Carneiro meteram a mão um bocado de tempo em Sapé, a verdade todo mundo sabe, quase quebraram Sapé, né? Esses Felicianos, na verdade, essa família Feliciano, quase Sapé não se aguenta, né? Em pé. Os 2 irmãos foram prefeitos, Os 2 irmãos, Zé, como o Roberto Feliciano. E ainda tem aquele do Auto Esporte, como é que já foi também, já? Não. Que é Feliciano também? Aquele do Auto Esporte? Que foi presidente do Auto Esporte? Esqueci o nome dele agora. Foi Roberto, não? Não, enfim. Ou seja, cara, não dá, meu irmão. Major, eu espero, sinceramente, que o shopping deve ter todas as imagens aí gravadas, certo? O caso foi parar na central de polícia e quem for posto nessa história que pague. Se a mulher se acha dona do mundo e extrapolou, meu irmão, que seja presa. Que pague, o que não pode a prisão não vai, né? Mas pague. Vai responder, coisa, vai fazer um TCOzinho, vai pagar uma multa. Impressionante. Vai ser processada. São 12 horas e 39 minutos, o programa tá voando rapidinho. A gente tem que cumprir o intervalo comercial. Na volta, a gente aborda o assunto envolvendo o prefeito de Princesa Isabel e também libera as interações no 8809-8989. O intervalo é rapidinho. E ainda até outra baixaria que a gente nem citou ontem, né? Que pra mim também não deixou de ser uma baixaria. A história da Larissa Manoela. Mas eu nem acompanhei esse caso. Sei nem quem é essa menina. Assisti o essa menina Fantástico. é quem, hein? É uma atriz, cantora. Não, tô falando sério, eu nunca me lembro dela, não. Então deixa pra lá. Vamos pro intervalo comercial? Bora. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h43. Ó, você que tá transitando aí pela Via Oeste, acidente agora na Via Oeste, no sentido centro-bairro, na chegada do Alto do Mateus. Segundo as informações que chegaram para o nosso querido Luciano Coxinha, motociclista ao solo à espera de atendimento médico ou pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiro. Então você que está transitando aí pela Via Oeste, quem está no sentido centro-bairro, ali nas imediações do Alto Mateus, paciência que o trânsito está um pouco complicado. 12h44, Luciano Coxinha, eu sei que você tem aí o vídeo do prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma rodadazinha rápida para privilegiar também os nossos ouvintes. 6 ouvintes nessa rodada para a gente vir com o assunto de Princesa Isabel. Primeiro dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Eu fico pensando o que faz essas pessoas acharem que tem o direito de fazer esse tipo de coisa. É absurdo bom. O que as pessoas chamam hoje em dia de liberdade de expressão. É inacreditável. Cíntia, sobre o caso envolvendo aí justamente o prefeito da cidade de Sapé. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Já que Peppa não liberou os áudios de sexta-feira, porque tava com medo de falar do Flamengo dele. Ô Peppa, me diz aí, quem agora é o cavalo paraguai realmente? O verdadeiro cavalo paraguai, hein? Quer falar, Peppa? Calma, que acabou o primeiro turno agora. Viu? Calma, meu querido. Botafogo é campeão do Rio. Botafogo do Rio é campeão. Não sei. E esse Flamengo não ganha nada. Eu sei que o Belinho, nosso Belão. Tá chegando. Segurou o empate ontem com um homem a menos. Foi garfado lá em Maceió, mas segurou a peteca. E sábado, 4 da tarde, o Almeidão é pequeno. Viu? Meu Deus, sábado contra o Confiança, o Almeidão vai ser pequeno mesmo, viu? E Série D, já que o assunto falou de futebol, Série D, o Souza largou bem na frente. Fora de casa, venceu. Fora de casa. Certo? E o Nacional empatou em casa. Nacional empatou, que a parada do Nacional é mais difícil porque o Ferroviário fez a melhor campanha na Série D, né? Exatamente. Mas enfim, quem sabe, nós não chega. Vai jogar hoje? A Esmeralda tá perguntando, né, Fábio? Isso, joga hoje. Contra? 9 horas contra o Bragantino. Bragantino. Vixe, lá em Bragança, lá em Bragança. Mais ouvinte, Coxa. Mas contratou um tal de Paier que joga muito. O cara joga muito. O argentino, argentino, né? Francês. Diz que o cara se estiver bem fisicamente, vai ajudar muito o Vasco. Pois é. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde aí todos da bancada. Boa tarde, Rádio Pop, todos os ouvintes. Fabão, a esse respeito aí desse acidente aí do Manaíra Shopping, eu vejo o seguinte, né? Se a mulher chama ele de ladrão, os outros também e tal, o que é que tem que acontecer? Reunir provas, é isso? Reunir provas, apresentar ao Ministério Público, o Ministério Público investiga, pronto.
vai tomar as ações cabíveis. Mas não amar esse barraco aí, isso é coisa de gente baixa. Não estou defendendo aqui o prefeito, né? Para depois tomar dizer que estou defendendo o prefeito. Mas eu acho isso uma baixaria. Se a pessoa tem prova, se a pessoa chama o outro de ladrão, é porque tem prova, né? Agora também, se não tiver prova, vai responder, né? Por calúnia e difamação. Valeu, boa tarde a todos. Valeu, meu amigo Gessé do aplicativo. Concordo com você, viu, Gessé? Tô contigo e não abro. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Já que Peppa não liberou os áudios. Peraí, vem, coxa, que esse aqui mandou de dois telefones. É a vontade que Botafogo seja campeão, né? Mandou de dois telefones. Eita, meu Deus. Mas o Botafogo tem que estar jogando muita bola mesmo. Só pra Petrone que não tá, viu, rapaz? Tá jogando muita bola. Não, eu tô dizendo que ele tá jogando. Não sei se vai ser campeão, não. Jogando tá. Agora, que frango feio levou o goleiro do Botafogo, não foi? Foi. Ele ficou procurando a bola. Mais um, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5, Fábio Bernardo, Fábio Augusto, Petrônio, Juliana e Rui Dantas. Muito das obras, né, que não estão vindo para Paraíba é justamente pela incompetência dos políticos que estão na base do governo Lula ou que se dizem apoiadores, né? Não estão trazendo nada, né, para Paraíba. Acredito sim que as obras que não foram concluídas, né, têm que ser concluídas. Mas e os outros investimentos? Então, os políticos que estão na base do governo Lula, eles estão sim agindo com incompetência, não estão defendendo investimento na Paraíba e quem sabe também pode até ser a interferência do ex-governador Ricardo Coutinho. Já pensaram nisso? E aí? Não, nada a ver, não. Acho que não. É. Lula não ia deixar se contaminar por uma briga, né, entre dois políticos de um estado. A presidência é muito maior do que isso. É investimento. A gente está tentando organizar aí para os próximos dias uma entrevista com o governador João Azevedo. Está nos devendo, ele sabe, a gente encontrou com ele lá em Campina Grande aquele dia, não foi, Petrônio? Sim. Lá no F5 na estrada. E ele disse que realmente está nos devendo. E a gente vai tratar sobre esse assunto. O que é que o governador vai dizer, o que é que a Paraíba quer, se vai vir mais coisas, enfim. O que a gente quer são os investimentos chegando. Mais um ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Todos da Pop FM aí que fazem o programa aí. É engraçado, quem tá falando aqui é o Honorato. É engraçado tu, esse Pipa. Tu e Fábio Augusto. É muito engraçado. Eu não vou puxar muito pelo áudio não, para não demorar. A maneira de falar sobre a BR, Pipa, fala assim, ó. Bolsonaro passou 4 anos e não fez nada. É assim que tem que falar. Não é envolvendo todo mundo não. Petrônio Torres. E outra coisa, de você eu já espero isso mesmo, né? De você já espero isso mesmo, que você me enganou uma vez dizendo que era botafoguense e eu vejo que tu é um tremendo flamenguista, doente e apaixonado pelos times de fora. E Fábio Augusto, pelo amor de Deus, para de puxar o saco de Bolsonaro. Já tá dando raiva isso. Fabão, eu nunca deixei de ouvir o programa de vocês, continuo ouvindo sempre, todo dia, de meio-dia, estou almoçando, vendo e ouvindo vocês, ok? Boa tarde a todos aí. Valeu, meu amigo Honorário. Obrigado, meu irmão. O bacana aqui é isso, que escuta, aqui é liberdade de opiniões, cada um pensa. Honorato, eu amo os dois, Honorato. Amo o Belo e amo o Flamengo. Pode não, é? Você tem quantos filhos, Honorato? Se tiver 2, você só vai amar um, é? É? Amo os dois, cara. Se tiver 3, ama 3. É? Eu amo o meu Flamengão e amo o meu Belão. 12h51, o último ouvinte dessa rodada. Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Eu estou escutando vocês discutir aqui sobre as gestões aí, de presidente, de governadores. Rapaz, é como o Pepa falou mesmo, vamos esquecer essas coisas, né? Porque o Lula teve quase 16 anos, o Lula não, o PT, né? Quase 16 anos de gestão e coisas que eram para ser feitas não foram realizadas na gestão do PT. Aí vocês ainda estão esperando o quê, homem? O que mais? Porque passaram 16 anos e não fizeram muita coisa. E agora? Vocês estão esperando o quê? Que mude? Rapaz, pelo amor de Deus.
Vamos colocar os pés no chão. Vamos colocar os pés no chão. Viu? Não é assim não. Eu acho que vocês esqueceram o passado, né? Tem que lembrar o passado mesmo. O passado sombrio do PT, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, José Nilson. Já começou dizendo que era para esquecer o passado. Esqueceu os 4 anos de Bolsonaro. Aí depois termina dizendo, mas vocês esqueceram o passado? Eita, meu Deus, eu quero que a gente chegue, ganhe as obras, se seja Bolsonaro, se seja Lula, Temer, Fernando Henrique Cardoso. A gente quer a Paraíba crescendo. Eu me lembro de um tempo, até um tempo desse atrás, a gente tinha vergonha, não, era rebaixado, não, porque o Rio Grande do Norte, Natal, hoje não tem nem dúvida que a gente está em outro patamar. Concorda? Parafraseando Bruno Henrique, a Paraíba hoje é muito melhor do que o Rio Grande do Norte. João Pessoa é muito melhor do que Natal, do ponto de vista turístico, de se viver, de se ganhar dinheiro. E outras cidades também. O que a gente quer é o nosso estado em evolução. 12h53, Luciano Coxinha. Coloca aí, Coxinha, o vídeo que está viralizando e dando o que falar do prefeito da cidade de Princesa Isabel, Ricardo Pereira, que ano passado ou foi esse ano? Ano passado ele teve aqui, não foi? Foi esse ano, né? Teve aqui. Foi ano passado. Foi. Princesa Isabel, segundo o prefeito Ricardo, bacana demais no IDEB, com grandes saltos na educação. E o prefeito, ontem à noite, viralizou um vídeo nas redes sociais, inclusive e também na imprensa, de uma fala do prefeito em um evento privado. Solta aí, Coxinha, pra gente comentar em seguida o prefeito Ricardo Pereira, da cidade de Princesa Isabel. Não, eu preciso... Ei, para aí. Nossa, eu estou com 15 pessoas só. 20... Ei, eu só estou com 27 pessoas. Ô, Cristiano, vem cá. Vamos aumentar, vamos subir. Chega, Fábio. Vamos subir. Vamos. Bota pra frente, para aí. Pra pegar Fábio. Tu está me copiando, Cristão. Oh, eu não gosto de plágio. Esse menino entende que é plágio. Ei, neném, olha aqui. Não vai. Ei, Cristiano, bora. Atenção, deixa eu ver quantos eu estou. 39. 41 é muito pouco. Isso é coisa lá, papo. Olha, eu preciso... Para aí. Bora. 54 só. Vocês estão fazendo o quê? Hoje é dia do sexo, rock... Não, para aí. É sexo, droga e rock and roll. Aê, comadre! Aê, neném! Atenção, Cristiano! Oi! Lala! Atenção, Lala! Ô, Lala, você tá comendo a sua esposa, Lala? Não está! Aqui pra nós, olha, ninguém pode saber dessa história. Atenção! Fábio Braz! Todo mundo com FO bem fininho. Atenção, Camila! É água. A bicha é falsa. Atenção, Maria Come. Cadê Maria Come? Aqui é sexo, droga e rock and roll. Cristiano. Muito bem, Luciano Coxinha. Esse foi um vídeo que viralizou nas redes sociais, chegou à imprensa numa live. Agora, hoje pela manhã, eu escutei o prefeito em uma entrevista à Rádio CBN, e inclusive dá o crédito aqui do vídeo que a gente disponibilizou, está no portal da capital do nosso querido carequinha Tiago Moraes. E o prefeito dizia, Petrônio, que essa live ocorreu há mais de 40 dias atrás. E que a oposição teve acesso e saiu vendendo a história para a imprensa. E qual a diferença se foi o ano passado, aí, mês passado? Aí a questão é que fica... O prefeito estava num evento privado. Ele disse que estava na casa de uns amigos. Sim. Tava tomando um. Sim. Ficou super descontraído. Sim. E inventou. O problema é o perigo da internet, né? Aí pega, vai fazer uma... Ele disse que foi uma live no meu canal privado. Não foi no canal da prefeitura, não foi da conta da prefeitura. E aí, o prefeito merece ser crucificado como tem gente querendo fazer?
o prefeito erra em alguma coisa. Em relação a sexo, drogas e rock and roll, ele disse que foi uma homenagem a Rita Lee. Que Rita Lee falava muito sobre isso, sexo, drogas e rock and roll, e ele é fã de Rita Lee. Tô vendendo peixe da entrevista do prefeito hoje pela manhã. O prefeito tá errado? Ô, Fábio, pisou na bola, né? Pisou na bola. Prefeito é prefeito. Prefeito, ele representa uma cidade. Sim, meu irmão. Mas tem coisas que você faz em casa que você não pode expor ao público. Entendeu? O prefeito faz uma live cheio de todinho, né? E eu gosto muito de Ricardo. Ele veio aqui, a educação realmente na cidade de Princesa Isabel é uma coisa fantástica. Cidade de Princesa Isabel é outra depois da gestão de Ricardo Pereira. Sabe? Agora, positivamente falando. Vamos falar aqui do evento que aconteceu aí nessa live. Pô, ele dá exemplo que não é republicano de se falar, né? Nem numa live. Tudo bem, você dá o desconto que ele estava visivelmente alcoolizado. É normal, uma descontração, você tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar um uísque, você não vai ficar sóbrio, você vai ficar bêbado, entendeu? Agora o problema é esse, meu irmão. Celular e birita não dá certo juntos, não. Fábio Augusto, não é muito mimimi, não, Fábio Augusto? Fábio, muito mimimi, ó. Pelo amor de Deus, deixa o prefeito ser feliz, rapaz. O prefeito tava no momento dele ali, Petrônio. O prefeito vive integralmente 24 horas por dia à disposição. Que ele expusesse a alegria dele, a felicidade dele, mas ir pra internet, fazer uma live. Concordo. E agora dizer o que disse, aí, meu irmão. Não, essa frase aí, quem não já disse sexo, droga e rock? Quem não já falou isso na vida? Isso é besteira, mas realmente é porque o cara tem um cargo, tem um posto de prefeito, realmente, aí eu concordo com você, ele tem que se policiar, Albemar tá dizendo, com certeza essa cachaça não era a boa do Brecht, não. A boa do Brecht não deixa o cara desorientado assim, mas não. É isso, deixa o prefeito agora aprendeu, aposto que da próxima vez que ele for tirar o dia para descontrair, para tomar sua cervejinha, sua cachaçinha, seu uísque, o que for, deixa ele ficar à vontade, deixa o celular longe dele. O prefeito precisa de um assessor para assuntos digitais, né? No Instagram tem uma história de melhores amigos, né? E você manda o vídeo, a live para só esses meus melhores amigos. O prefeito certamente não tem esse grupo de meus melhores amigos. Eu vou dar a minha opinião. Eu também concordo que acho que quando a gente ocupa determinado cargo, a gente tem que ter um cuidado a mais. Agora o cara tava no momento de lazer dele, sabe? Se ele faz uma boa gestão, acho que o que importa para a população de Princesa Isabel é a gestão de Ricardo Pereira. E até onde a gente sabe, Ricardo faz uma gestão muito boa. Tanto é que foi reeleito, tanto é que agora os candidatos que ele apoiou em 2022, todos ganharam com uma larga vantagem. Foi o prefeito de uma cidade que foi pro almoço lá com os... Dançou o prefeito. Tiraram ele desceu até a boquinha da garrafa. Aí quando chegou aqui, a população foi receber o cara. A população não, os assessores. Sim, mas eu acho que o que importa, adianta ter moral e bons costumes e fazer uma gestão ruim. A gente tá vendo aqui agora o que é que tá sendo descoberto nesse país, alguém que era Deus, família e pátria, né? A gente tá vendo o que é que tá acontecendo agora, né? Sem julgar ninguém por antecipação. Mas eu acho que mais eu estou falando sinceramente. Acho que ele pisar na bola, tem que se policiar. A gente tem que se policiar, Fábio Augusto. Verdade. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Neto, que tá nos acompanhando aqui, tá em viagem e nos acompanhando. 13 horas! A palavra final é que fica, Fábio Augusto. A Argentina, certo? Espero que ela, a partir de agora, tenha os novos caminhos. A Argentina. Nossos vizinhos, nossos irmãos. A palavra final é que fica. Um abraço, até amanhã. Dizer pra você não desligar o seu rádio. Venho conversa com o governador agora. Em seguida tem muita música boa na pop. E depois tem toda uma programação de jornalismo. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade.